E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, gravando o nosso Café com Fertilidade, que é o vídeo onde a gente responde... Meu Deus! Aqui voltou. Nossa, foi com Deus. Bruninha, quase que morro aqui. Mas que é o quadro que a gente responde as perguntas que vocês mandaram aqui pra gente. Hoje a gente tem 3 perguntas e é o nosso Café 203. Bruninha, tá tudo certo? Sim. Vamos seguir com o café? Se inscreve. Se inscreve no canal, não esquece de deixar seu comentário também. Se você quiser mandar a pergunta por áudio, eu vou deixar para a Bruninha deixar o nosso número aqui. E, Bruninha, puxa a vinheta. Vamos lá, a primeira pergunta de hoje é a seguinte, da Dani Sauber. Ela mandou o seguinte, tenho 31 anos de idade, talvez eu acho que é do marido dela, ó. Tenho 31 anos de idade, o meu esperma mudou de um dia para o outro. Era muito pegado, agora ficou aguado, ou bem dizer água. O que é isso? Boa. Ó, dá pra gente tirar algumas informações legais dessa pergunta. A primeira coisa é que o espermograma, ele realmente é um exame que muda muito de um paciente para outro e muda muito entre coletas no mesmo paciente. Eu vou tentar achar um gráfico de aula que eu dou que mostra o espermograma da mesma pessoa ao longo do ano. E aí as concentrações das motilidades mudam assim, realmente muda bastante, vai bem para baixo, vai bem para cima. Então isso é uma coisa que não quer dizer muita coisa. A segunda coisa é que ele tá vendo o aspecto macroscópico, ele tá olhando ali o ejaculado dele e tá dando algumas informações sobre a gente. Então isso é bem importante porque o ejaculado muda conforme a hidratação do paciente, então se ele tá mais hidratado, se ele tá menos hidratado, com o tempo de abstinência, às vezes ele tem uma ejaculação muito próxima, muito longa da outra. Isso pode aumentar o volume, pode mudar o aspecto macroscópico. Então, hidratação, o tempo de abstinência e se ele tem, e aí é o mais importante, se ele está gripado, se ele tem algum tipo de infecção. Isso também muda muito o aspecto macroscópico do espermatozoide. Então, basicamente, a parte macro que a gente analisa no espermograma é só o início dos parâmetros, mas tem que olhar a parte micro também, né? A concentração, a motilidade, a morfologia, ver se mudou alguma coisa no espermograma. Então, sim, essa informação é importante e sim, isso que você está falando é super legal, né? Olhar seu corpo e levantou uma red flag que a gente fala, né? Ó, tem algum problema aqui, meu espermograma era de um jeito, mudou completamente. Devo procurar ou não devo procurar ajuda? E a segunda coisa é que se ele está notando isso, pode ser que ele esteja tentando engravidar. E aí, se isso é verdade, isso também ganha uma força maior, porque ele tem que fazer espermograma, ele tem que fazer um exame completo para ver se tem alguma coisa. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de responder as perguntas porque não tem muita informação clínica. O paciente não fala se está doente, se não está doente, se foi após, por exemplo, um exercício físico exaustivo, ela correu uma maratona, e aí depois o espermograma mudou. Então, essas coisas têm que entrar na conta. Beleza, vamos para a segunda pergunta de hoje, pessoal, que eu nunca senti essa coisa que estou sentindo. Eu adoro responder as perguntas que as pessoas mandam, porque as pessoas realmente são bem claras aqui. Dor nos seios. Meus bicos do peito estão pretos e doloridos. E agora? Legal, pessoal, essa foi a Alessandra que mandou. Então a segunda pergunta é, sim, a mama é uma glândula da mulher, né? Ela tem uma função principal que é a de amamentação. A gente sabe que faz parte da feminilidade da mulher, né? Assim, basicamente isso realmente tem uma característica importante, mas se você for pegar a função biológica da mama é a amamentação. E a mulher, ela muda, o tecido da mama tem muito receptor de estrógeno, tem receptor de progesterona. Isso muda ao longo do ciclo menstrual. Então a mulher tem essas alterações cíclicas da mama. Algumas podem até ter dor, que a gente chama de mastodínia, que é a dor na mama relacionada ao ciclo menstrual. E ela pode responder ali às alterações do ciclo conforme essa fase. Então no começo do ciclo ela pode aumentar um pouco o volume e próximo da menstruação é onde as mamas ficam mais sensíveis mesmo, porque os hormônios podem cair de uma hora para outra e a mama responde a essa variação hormonal. Beleza? Uma dúvida que eu criei agora. Manda, Bruninha. Como que eu sei, por exemplo, como uma mulher dessa poderia diferenciar se é de uma gravidez ou de uma alteração do próprio ciclo? Uma boa pergunta. Acho que assim, o principal ponto aqui, Bruninha, pra gente responder essa sua dúvida também, a dúvida do seguidor aqui, é que as alterações da mama no começo da gestação são muito, muito, muito discretas. Então, normalmente, essas alterações que ela está falando são cíclicas. Ela sabe que ela vai ficar menstruada, então próximo do ciclo. Caso ela não menstrue e esteja grávida, provavelmente essas alterações foram alterações não relacionadas aos hormônios da gestação ainda. A gente vê alterações da mama na 6ª semana, 7ª semana, que aumenta o volume, ela já começa a ter algumas coisas. Então, essas alterações muito rápidas
próximo da menstruação são sempre relacionadas ao ciclo menstrual. Próximo. Agora, o que pode acontecer é que as pacientes querem muito engravidar. E aí elas coordenam muito o ciclo menstrual e coordenam sintomas também pré-menstruais. Então, assim, e olha que interessante como é o corpo humano. Ela sabe quais são os principais sintomas que podem estar presentes mais pra frente na gestação. E aí ela já começa a sentir esses sintomas mesmo porque ela está com desejo de engravidar. Que loucura. Olha que loucura, a mama tem isso. Por que a gente fala que essas alterações do ciclo são assim? Porque o hipotálamo está muito próximo da hipófise, que é a que coordena o ciclo menstrual, e o hipotálamo tem um núcleo que chama núcleo arqueado do hipotálamo, que está muito próximo do sistema límbico. E o sistema límbico está ligado às emoções. Então você já deve ter ouvido falar que mulheres que moram juntas menstruam juntas, que mulheres que têm estresse, por exemplo. A gente teve uma paciente hoje que eu vi, que teve uma dor muito forte e sangrou. Porque ela perdeu o controle do ciclo porque ela está muito ligada ao ambiente, assim, o ambiente influencia muito o ciclo menstrual. Então sim, se ela está querendo muito engravidar, ela já pode ter sintomas que são parecidos com gravidez. Normalmente, ou ela pode ou não estar grávida. Então, dificilmente a gente fala para a paciente perceber algum sintoma e ajudar ela a saber se ela tá grávida ou não. Principalmente no início, porque vai mais confundir do que ajudar. Entendi. E vai mais causar ansiedade do que ajudar também. Isso é uma coisa interessante que a gente fala. Agora, tem um segundo ponto que é legal no que você perguntou. Pacientes que menstruam a cada 2, 3 meses, ovário policístico. Essas normalmente não têm sintomas mamários, porque elas não ciclam. Se ela começa a ter, pode ser que ela já esteja grávida de 6, 7 semanas. Então é verdade dizer que as pacientes às vezes descobrem que estão grávidas por alguns sintomas específicos. Caramba. Agora, quais são os sintomas mais precoces de gravidez? Não são os da mama, são sono e fome. São os sintomas mais precoces. O paciente está atrasado um dia, ela já sente mais sono. Caraca, Ela é já um dia, É um gente. dia, é impressionante. E ela já sente aquele buraco na barriga de fome. É bem interessante. E agora sim, no primeiro dia de atraso, está muito acessível o exame, né? Eu sei que as pacientes ficam repetindo exames necessariamente. Mas na dúvida, o médico sempre vai falar, tá sentindo alguma coisa? Tá. Você tá em risco de engravidar? Tô. Faz exame. Então a gente nunca vai orientar os exames precoces e sinais precoces de gravidez como certeza de gravidez, sabe? Porque a gente sempre quebra a cara. O paciente está cheio de sintoma, dá beta negativo. O paciente não tem sintoma nenhum, dá beta positivo. Que loucura. Então, realmente a gente não consegue usar isso como parâmetro clínico. Beleza. Terceira pergunta de hoje, Bruninha. A Claudinha mandou o seguinte: quero engravidar. Já tive 4 filhos, só que eu sou laqueado. O que eu faço? Pergunta muito boa. Por quê? Porque a paciente é fértil. Né? As pacientes laqueadas, elas são férteis. Isso é uma parte boa. Então, a gente não está falando de uma infertilidade biológica, a gente está falando de uma infertilidade iatrogênica que ela fez laqueadura. Então ela tem 2 opções, sempre. A primeira opção é refazer a laqueadura, né, reanastomose tubária, que eu fiz muito no HC, essa cirurgia, fiz muito na minha vida também essa cirurgia, ou fertilização in vitro. O grande problema da cirurgia de reanastomose tubária é porque não é barata e os resultados não são excelentes, né, porque depende muito de como foi feita a laqueadura. Então, fertilização in vitro, por exemplo, é o tratamento de escolha para essas pacientes que têm laqueadura e que querem engravidar. Beleza? Pessoal, pelo café de hoje era isso. Queria agradecer vocês mandarem as perguntas aqui pra gente. Não se esquece dos nossos 3 Cs aqui, que é comenta, compartilha e curte o nosso vídeo. E não se esquece, se você gostou do conteúdo, se inscrever no canal. Beleza? Valeu!